Galera, Elementos 2. E aí, como é que tá? Beleza? Tudo tranquilo? Estão se cuidando? Estão tranquilos em casa? Pois bem, a gente vai começar aqui os nossos slides comentados do nosso segundo momento de encontro desse plano piloto de aulas remotas, tá? E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre trigonometria, que foi o último capítulo que nós vimos nas nossas aulas de sala de aula. Foi só uma base de trigonometria, então eu vou passar aqui só os conceitos bem básicos e tudo que a gente viu lá também, tá? O que nós vamos ver nesse primeiro slide comentado, nesses primeiros slides comentados aqui, né? Um contexto histórico, um pouco sobre a história da trigonometria, falar também sobre o triângulo retângulo, sua importância, trigonometria do triângulo retângulo e a relação fundamental trigonomérica associada a Pitágoras, tá? O que nós temos aqui? Contexto histórico. Pessoal, a trigonometria ela tem seu surgimento muito antes das civilizações modernas que hoje nós temos. Data da época dos egípcios, da época dos gregos, helênicos. Hiparco falou sobre trigonometria também. Só que antes não tinha esse modo como se aprende a trigonometria hoje. Ó. Não tinha isso aqui. Isso aqui não existia, essa formalização da trigonometria. O pessoal usava cordas para trabalhar com a trigonometria, usavam arcos, e o nome trigonometria quer dizer medida no triângulo, ou seja, você vai fazer medidas no triângulo para criar o que se tem de teoria da trigonometria, seja esse triângulo retângulo ou não. São vários estudos, várias civilizações que têm esse conhecimento desde a antiguidade. Só que os gregos, por exemplo, utilizavam a trigonometria bem mais prática. Eles não demonstravam nada, eles só pegavam uma fórmula, aplicavam e desenvolviam seus materiais do cotidiano, né? Como a arquitetura, por exemplo, é um exemplo disso. Essa figura aqui no meio, que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é um papiro que contém informações de como a trigonometria era tratada pelos egípcios, como eles buscavam a trigonometria. Então, ela vem muito antes disso. Ela tem alguns termos que a gente utiliza, por exemplo, seno, cosseno, tangente. O seno é uma palavra que deriva do árabe, mas foi uma tradução errada que foi feita, né? Queria dizer corda, mas não é a tradução que é colocada. Foi feita uma tradução errada e virou seno para nós, hoje. E a galera utiliza porque acabam marcando muito o conceito dessa parte. A trigonometria é muito extensa, por isso que no livro você tem, sei lá, 3, 4, 5 capítulos. As escolas também, às vezes, trabalham o semestre quase todo com trigonometria, porque aí envolve muitas coisas e tudo que você vê no ensino médio é uma ponta do iceberg maior que é o que se vê também no ensino superior, ou quem vai estudar essa parte. Tá? É muito legal, tem muitas aplicações, tudo ao seu redor tem trigonometria, seja a construção da sua casa, seja a distância de espaços que você não consegue chegar com distância física, como por exemplo você medir distância de 2 lagos, por exemplo, a trigonometria faz isso, e assim por diante. Bom, então a trigonometria tem esse aspecto. E o que nós vamos ver na trigonometria mais importante, nesse primeiro momento, é o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Eu tenho um triângulo acutângulo, todos os ângulos agudos. Eu tenho um obtusângulo, que tem um ângulo obtuso, e tem um retângulo aí. E esse triângulo é tão importante que os seus lados recebem nomes. O maior lado, que é esse aqui, ó, que está de frente ou oposto ao ângulo 90 graus, ele é hipotenusa, os outros dois são catetos. Ah, como é que eu sei quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente? Está aqui, ó. Está aqui o alfa? Aqui o alfa, né? Aqui o alfa. Quem é o cateto de frente com ele? Esse cateto aqui, C. Então ele é o cateto oposto ao alfa. Quem é o cateto colado com ele? É o B. Logo, ele é o cateto adjacente. Então, saber quem é oposto e quem é adjacente vai depender do ângulo que você vai trabalhar. Se o lado estiver de frente com ele, cateto oposto. Se estiver colado, cateto adjacente. E aí, quando você tem esses conceitos
bem fixos na cabeça, você começa a trabalhar a trigonometria nesse triângulo retângulo. E aí a gente tem o conceito que é seno, cosseno e tangente, são razões. Razão de divisão são razões. O seno cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente é cateto oposto sobre o adjacente. Então eu coloquei aqui esse triângulo de catetos A, B e C, e hipotenusazinho. E aqui tem as razões trigonométricas entre seno, cosseno e tangente do ângulo B, que está em destaque. Tá? E aí quando você traz isso para o triângulo retângulo, 3 ângulos são bem essenciais para esse entendimento. É o ângulo de 30, é o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. E aí existe uma tabela, que é essa tabela que está aí no slide, tabela dos ângulos notáveis. O seno de 30 é 1 meio, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 60 raiz de 3 sobre 3. Observe que, está vendo essa soma aqui embaixo? B mais C igual a 90. Dois ângulos cuja soma dá igual a 90 são ângulos chamados complementares. E quando dois ângulos são complementares, na trigonometria, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Por isso que o seno de 30 é igual ao cosseno de 30 é igual ao cosseno de 60. Porque 30 mais 60 é igual a 90. Por isso que o seno e o cosseno de 45 são iguais. Porque se você somar 45 mais 45 vai dar igual a 90 graus. E a tangente, ela além de ser cateto oposto sobre adjacente, ela também é seno sobre cosseno. Então se você dividir cada linha dessa, você vai contar a terceira linha, vai conseguir preencher a terceira linha dessa tabela trigonométrica. Essa tabela, as questões não são obrigadas a fornecer para você, você tem que saber. Algumas questões fornecem valores aproximados que você pode estar usando, mas, via de regra, essa tabela você tem que saber. Então, minha sugestão é, se você tem esse slide, deixa ele guardadinho. Dá um print nessa tela aqui, salva essa tela para você ficar com ela na hora que você precisar saber essa tabela aí, beleza? Tá, e aí, onde é que entra Pitágoras? Pitágoras, ou tio Pito, Pitágoras é um matemático muito importante, que ele, na sua época, montou uma escola chamada Escola Pitagórica, onde seus membros eles estudavam matemática como o centro de tudo, com matemática resolvendo todos os problemas. Né? E Pitágoras, olhando para esse triângulo aqui, ele fez aquele teorema de 100 demonstrações. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá, beleza. Mas aí se você divide todo mundo aqui pela mesma hipotenusa, também aqui, ó, Pitágoras, C ao quadrado, A ao quadrado e B ao quadrado. Também aqui. Aí se você divide toda a relação por esse mesmo C ao quadrado, aqui no caso a hipotenusa, C ao quadrado sobre C ao quadrado 1, aí fica A sobre C, B sobre C tudo ao quadrado. Só que o A sobre C, nesse triângulo aqui do slide, o A sobre C é o seno desse ângulo θ. O B sobre C, nesse slide, é o cosseno do ângulo θ. Tá ao quadrado, leva esse seno e cosseno ao quadrado, você encontra essa relação que está em destaque aqui, ó. Relação fundamental trigonométrica, bastante importante e essencial e necessária por toda a trigonometria, demonstrando muitos aspectos que a gente tem nessa parte aqui. Tá bom? Essa parte aqui nossa foi para dar essa visão inicial de trigonometria. No nosso próximo encontro eu vou apresentar algumas questões para vocês sobre trigonometria e sequências do slide da semana passada, tá bom? Espero poder ajudar vocês nesse período de aulas remotas. Um beijo gordo, tudo de bom, sucesso e até o próximo slide.